Olá, psicos! Tudo bem com vocês? Eu sou Cláudia Moura, sou psicopedagoga clínica e institucional já há mais de 8 anos. Então, estou aqui hoje para compartilhar com vocês, psicopedagogas aí iniciantes, você que aí é formada, quer iniciar os seus atendimentos clínicos, né? Quer começar o ano aí com um novo projeto. Então, eu estou aqui para falar para vocês alguns erros que a gente costuma cometer aí no início, quando a gente vai atender, alguns erros que são muito comuns, né? E que a gente pode evitar para auxiliar aí a gente no nosso crescimento profissional, para auxiliar cada uma de nós aí nesse atendimento clínico, tá? Então, eu vou estar falando aqui para vocês, alguns deles eu também, né, cometi aí no início de carreira, e quando a gente já começa da maneira certa, com uma orientação, a gente consegue alcançar o nosso objetivo aí muito mais rápido, né? Então vamos lá. O primeiro deles é a gente sair comprando muitos materiais, sair comprando muitos livros antes de começar o atendimento aí psicopedagógico, né? Então o que que quer dizer? Quando a gente começa lá com o projeto, a gente começa a querer estudar mais, aprofundar. E a psicopedagogia, ela tem uma variação muito grande, ela tem um leque muito grande de possibilidades. Então, quando a gente vai estudar a psicopedagogia, a gente vai aprofundar na aprendizagem, tem muito mesmo, mas muito conhecimento, muito conteúdo para que a gente precisa aprender, a gente precisa ler, né? E aí a gente sai comprando um monte de livro, sai comprando um monte de material também para a clínica antes de atender. Primeira questão, quando a gente compra um monte de livro, né? A gente acaba não lendo esses livros. E quando a gente começa a atender efetivamente, a gente percebe que muitos deles não tem a necessidade da gente aprofundar nesse determinado momento, né? A questão da leitura, ela é muito importante para nós, né, que trabalhamos com aprendizagem. Então, a gente tem que ter esse hábito da leitura, mas a gente precisa de ler o livro e de colocar em prática, né? Então, não adianta só eu ler um livro atrás do outro e não colocar aquele conteúdo em prática, porque aí eu não estou consolidando a minha aprendizagem também, eu não estou efetivando. Então, se eu leio um livro ali para a psicopedagogia clínica e eu não consigo colocar em prática o que está escrito ali e já passo para outro livro, então provavelmente eu vou esquecer aquele conteúdo, eu não vou colocar em prática, e aí esse ler muito não vai acabar não tendo um papel efetivo no nosso desenvolvimento profissional, tá? Então, quando você está começando, escolha aí uma linha de trabalho, porque também quando a gente começa a seguir um monte de gente diferente, a ler um monte de livros sobre avaliação psicopedagógica, por exemplo, cada uma tem uma vertente, cada um autor tem um olhar diferente e a gente acaba ficando perdido. Então é o quê? Escolha uma pessoa que você mais se identifica, siga aquela linha ali de raciocínio, né, para desenvolver o seu raciocínio clínico também e se aprofunde naquele determinado assunto. Então, se você escolhe uma pessoa um livro ali que fala sobre avaliação psicopedagógica, né, sobre o atendimento clínico, e se aprofunde naquilo dali, coloque em prática mesmo aquilo dali, até você conseguir fazer ali sozinha, né, ter um desempenho satisfatório para depois você passar para outros conhecimentos, tá? Porque senão acaba te confundindo. A gente acaba tendo ali a cabeça muito cheia de muito conhecimento, mas não tem aprendizagem, não consegue colocar aquilo dali em prática, tá? Então isso aí é uma questão de priorizar, né, o que vem primeiro ali no início, conter a ansiedade, tá bom? E aí, junto também comprar material, é o quê? É comprar muitas coisas para sua clínica, muitas coisas para o seu atendimento, muitos jogos, né? Até mesmo testes, e sem você ter pacientes ainda, né? Então, assim, a gente coloca ali o básico, compra algumas coisas básicas, mas a gente precisa esperar o quê? Vir a demanda pra gente, né? Vir a demanda pra gente atender. Para aí só depois a gente vai comprando os materiais de acordo com o que é necessário trabalhar com aquela criança.
né? Porque de repente eu compro um monte de jogos caros, um monte de coisa, e as crianças que vêm para mim não tem sentido eu trabalhar naquilo dali. Eu, consequentemente, vou ter que comprar outros materiais para trabalhar com ela. Então, o ideal é o quê? Comprar o básico ali, né? E conforme for vindo os pacientes, a gente vai comprando materiais pensando naquele paciente. É óbvio que a gente vai trabalhar com outros pacientes também, né? Porque quando a gente fala de um jogo, né, de alguma estruturado ou não, a gente consegue estimular diversas habilidades. Então, não significa que um determinado jogo eu vou trabalhar só com fulaninho ali. Eu vou conseguir trabalhar com várias crianças com um olhar, né, e uma condução ali diferenciada, tá bom? O segundo ponto é o quê? É a gente pensar que a gente precisa estudar apenas a psicopedagogia, apenas livros voltados para a psicopedagogia. E isso daí acaba nos deixando profissionais limitados. Então, nós precisamos estudar, ter um conhecimento vasto aí de vários outros assuntos, né? Então, o que ninguém contou para você ainda, que vai iniciar, é que você é uma empreendedora. Então, se você vai atuar na clínica, você é uma empreendedora. E a gente nunca estudou, né, sobre empreendedorismo, o que é empreender, como empreender na educação, estratégias de marketing, como que eu vou me divulgar, né? Como que eu vou divulgar o meu trabalho aí para outras profissionais? E isso daí é algo que, se a gente não estudar, não expandir o nosso olhar no início, a gente não consegue prosperar no nosso atendimento clínico. Então, a gente tem que ter esse olhar de empreendedor e não somente aquele olhar ali voltado para a educação, tá? Então, estudar a questão do comportamento humano, né? As questões aí de comunicação, como se comunicar melhor, tanto na fala, né, quanto na aparência. O que você quer comunicar para os pais? A questão do ouvir. Como que eu vou ouvir melhor o meu paciente? Como que eu vou ouvir melhor aquela família? Então, tudo isso daí a gente precisa ter uma noção que a gente precisa estudar. Finanças, né? Como que eu consigo, como que eu devo trabalhar o financeiro da minha clínica? Eu preciso organizar as finanças, eu preciso de um contador, eu preciso de ter um CNPJ. Então, isso aí são coisas também que a gente precisa estudar, né, aprofundar, porque senão a gente chega lá na frente, a gente não consegue sustentar, tá bom? Então, precisa sim aprofundar na aprendizagem, aprofundar na psicopedagogia, mas tem que abrir esse leque para um todo aí, tá bom? Terceiro ponto aí é o quê? É misturar as nossas coisas, né? O financeiro aí, né? Que eu já falei do financeiro, o pessoal como profissional, tá? Isso entra para financeiro e entra também para parcerias, para amizades, né? Então a gente tem que saber diferenciar, tá? Então, o que? Eu preciso diferenciar o que é meu dinheiro, o que é dinheiro da clínica, o que eu posso tirar para mim e quanto de dinheiro, quanto percentual eu preciso deixar para a clínica para investir, né, em equipamentos, para investir em jogos, para investir em outras coisas. E eu preciso ter essa noção e não ter só aqui na mente. A gente precisa colocar isso aí no papel também, tá? E nessa questão também é a questão das parcerias, porque de repente você tem uma amiga aí que é psicóloga, quer atender junto com você, mas a linha de pensamento, de raciocínio dela é totalmente diferente da sua. Então é algo que vai valer a pena? É algo que vai trazer um retorno positivo para você, né? Então você precisa de analisar que tipo de parcerias vai trabalhar com você, né? O que você vai, o que vai agregar para você, o que você vai agregar para aquela pessoa, desculpa. Mas a gente precisa de ter essa consciência aí, tá? E saber separar o pessoal do profissional, tá bom? Mais um ponto aí é o que? A gente querer começar sem fazer parcerias, tá? Então, a parceria, gente, é muito importante. Ela auxilia a gente aí no início, né? No início não, no desenvolvimento nosso todo profissional. A gente sempre precisa de ter parceiros que queiram, né,
trabalhar a mesma linha de pensamento, mas aí, como eu já disse, tem que ser o quê? Profissionais que pensam da mesma maneira, profissionais que têm a mesma linha de raciocínio clínico, né? Profissionais que vão trabalhar junto, porque já pensou você ter um profissional ali que você constrói uma coisa aqui e ele desconstrói lá, ou você passa uma orientação para os pais e ele lá passa outra orientação diferente para os pais, então acaba tendo um choque aí no tratamento aí com a criança, na terapia, e a criança acaba não evoluindo adequadamente, não evoluindo da maneira que deveria. Então é muito importante ter essa compatibilidade aí na hora de arrumar parceiros, tá? E esses parceiros são o quê? Outros profissionais que atendam aí no mesmo ramo que você, né? No mesmo nicho, clínicas também, né? Aqueles profissionais que o quê? Que vão trabalhar, que vão agregar valor para você e que você possa agregar valor para esses profissionais também, tá? Então, isso aí é muito importante. É importante também o quê? Divulgar que você está iniciando esse trabalho. Você precisa falar para todas as pessoas que você está atendendo, fazendo atendimento clínico. Então, todas as pessoas que te conhecem têm que saber que você está fazendo esse trabalho. Porque se alguém perguntar, às vezes ela nem indica porque ela nem sabe que você está fazendo, né? Você está fazendo atendimento clínico. Então, a primeira coisa é o quê? É falar para todo mundo que te conhece, falar para todo mundo ali perto de onde é a sua clínica, né? De onde é o seu consultório ali, a vizinhança toda, porque se caso alguém chegar e perguntar, vão saber orientar onde é, vão saber explicar quem é, né? Então, fazer esse boca a boca aí, começando das pessoas que você conhece, tá bom? Então, aqui são só algumas dicas, né, de algumas coisas que a gente precisa pensar aí na hora de iniciar, para que a gente não cometa esses erros aí. Quando a gente comete erros, a gente acaba dando muitas voltas para alcançar o objetivo, tá? E a última que eu quero deixar aqui para vocês é o que? É não fazer supervisão. Então, quando você vai iniciar os seus atendimentos, é muito importante que você faça aí uma mentoria de carreira para te orientar no início, né? O que precisa ser feito passo a passo e também uma supervisão para que você tenha mais segurança, para que você tenha um direcionamento de como atender ali os primeiros, né, pacientes da maneira adequada, tá bom? Se você vai iniciar, então procure uma pessoa, procure uma profissional que tenha experiência, que você tenha uma afinidade, que você se adeque ali à linha de raciocínio clínico daquela profissional, para que ela possa te orientar aí no seu processo, para que você possa ter um direcionamento correto, né, de como você chegar aí a ser uma profissional ou um profissional de excelência, tá bom? Então, para você que é psicopedagoga, que é neuropsicopedagoga, tá? Então, fica essas orientações, essas dicas aí do que você precisa prestar atenção na hora de iniciar os seus atendimentos clínicos, tá bom? Então, eu quero desejar um ano de muito trabalho para vocês, tá? De muito sucesso. E se esse vídeo aí fez diferença aí para você, então curta aqui, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, seu questionamento, que eu terei um imenso prazer de responder todas vocês. E mande aí esse vídeo também para alguma psicopedagoga, algum psicopedagogo, neuropsicopedagogo que você acha que é importante também ouvir essas informações, tá bom? Então, um beijo para vocês e aí até o nosso próximo vídeo.